caso agora de 4 dentes anteriores, né? Então, para ver que às vezes a gente tem casos que pega, como foi mostrado no caso anterior, de premolar a premolar, que é uma linha inteira de sorriso. Tem casos que são só os 2 dentes da frente, tem casos que são os 4 dentes da frente, tem casos em que a gente faz a boca inteira na parte superior e inferior. Então, tudo depende muito do caso de cada paciente, né? É bem colocado assim, se for imaginar, no caso anterior foram 10 dentes, sim, né? Então, cada caso tem a sua diferença, né? Então, aqui a gente fez os 4 dentes anteriores. Então, vocês podem ver que é uma paciente super jovem, né? E ela estava descontente por quê? Tinha feito canal há um tempo atrás desse dente e o que aconteceu? Escureceu o dente, né? Ela tem um sorriso bem amplo, um sorriso bem gengival, que a gente fala, mostra tudo, né? Então, não tem como ela esconder um pouquinho, né? Esses dentes aqui estavam bem restaurados, então aqui no meio antigamente tinha um diasteminha, foi fechado com resina, ficou com um aspecto muito acinzentado essa restauração, né? Tem uma vista aqui mais aproximada, estou aqui mostrando o detalhe do dente bem escurecido e aqui das manchas, ó, então acabou ficando dentes muito manchados por restaurações antigas e fora também que eles estavam bem desgastados na parte incisal. E ela estava totalmente descontente, né, com o sorriso. O que nós fizemos? Aqui mais uma vista, um perfil também para mostrar que o problema dela, assim como o Jean mostrou no outro caso, quando ele ficava em repouso não apareciam os dentes. No caso dela não, no caso dela aparece bem os dentes. Então o nosso objetivo não foi aumentar dente nenhum, e sim melhorar só a cor, a forma deles. E olha só, nesses anteriores, a gente viu, deixa eu até voltar ali numa imagem. Se a gente for ver esse anterior, até o tom dele que tem no fundo, percebe-se que já é um dente tão frágil, já foi tão mexido que dá para ver que parece ter uma lâmina na frente, que é o esmalte do dente, e por trás a gente percebe que tem uma outra cor, que já passou por esse processo de troca de restaurações. Ficam tão manchados, né? Então aqui uma vista de perfil da paciente também, dentes inclinados, aqueles desgastes nos dentes anteriores. Então, qual que é o primeiro passo para todo caso que a gente faz? É o enceramento, né? Então, ela chegou, a gente faz o molde inicial, envia para o laboratório e temos o enceramento diagnóstico. Para quê? Para que a gente possa fazer os provisórios baseados nesse enceramento, né? Então, aqui é feito o enceramento. Então, vocês podem ver a diferença do modelo superior quando ela chegou e depois que voltou do laboratório, o modelo encerado. Então, se nós traçarmos uma linha aqui do canino, ó, a gente pode ver a diferença, né? 1 milímetrozinho faltando. Aqui a gente já deixou o incisivo central praticamente na linha do canino, né? Para corrigir o quê? Corrigir a forma desses dentes. Mas a maior preocupação dela, além da forma dos centrais, era sim a cor que estavam esses dentes, né? Então partimos para fazer o tratamento em boca depois do enceramento. E aí o que foi feito? Fizemos os preparos para a lâmina de 2 dentes e para a coroa de outros 2 dentes. Por quê? Aquele dente que tinha sido tratado canal foi feito coroa porque ele já não tinha estrutura interna para suportar uma lâmina. E teve esses 2 dentes que foi feito lâmina, aqui onde a gente está escolhendo a cor do trabalho, né? E aqui do outro lado a gente teve que fazer coroa, por quê? Porque eu nunca posso apoiar uma lâmina em cima de restaurações. Por quê? Porque fica muito frágil. Então, uma lâmina ela só pode ser apoiada em dente sadio. Então, a parte de trás do dente tem que estar sadio. Se não tiver, a gente tem que partir para uma coroa inteira. E aqui também para vocês verem a diferença, né, do substrato que a gente chama, tá? Então, aqui é a parte interna do dente onde vai ser colado a faceta ou a coroa. E olha como está escurecido aquele dente do canal. Então, se fosse antigamente, ia dar uma diferença na cor, não tinha tecnologia para esconder essa cor interna. E hoje, com os copings Emex, com as porcelanas que a gente usa, isso aqui some por completo. Ninguém nem imagina que esse dente está escuro por baixo. E até por isso que se fazia em metal, né? Que era o único material que poderia deixar igualmente, tanto onde não tinha nenhum tipo de tom diferente no escuro, ou como a Morgana apresentou, que é mais escurecido, coberto com metal, acaba isso ficando mesmo. Tudo mais escuro. Em vez de ficar para o mais claro, ficava para o mais escuro. Daí. Às vezes sacrificava o dente claro pelo que estava igual, escuro, né? Então aqui escolhendo a cor, né? E aqui ela usando os provisórios. Então, para que servem os provisórios? A gente sempre bate a foto, tá? Para ver o quê? Se a altura do dente está legal, se o formato está legal,
para o paciente ir acostumando, para ver se é isso que ele veio buscar, se ele está contente com o tratamento. Muito importante também o provisório para cicatrização gengival, né? Então a gengiva vai ficando sadia para receber o dente, tá? Então aqui o trabalho já pronto, chegando do laboratório. Então aqui já são as 4 coroas, 2 lâminas, desculpa, e 2 coroas de porcelana para serem instaladas, né? Quais são os passos? Quando essas peças chegam ao consultório, então a gente tem que fazer uma asepsia nelas. Depois a gente faz um condicionamento ácido de porcelana, que é esse material rosinha. Então é feito todo um condicionamento da parte interna para preparar para ser colada de forma adesiva esse dente. Então, após a gente passa o que a gente chama de silano, né? Então tudo isso, né, Jean, são coisas mais modernas, é tecnologia para quê? Para que a gente tenha uma adesão perfeita, uma colagem perfeita, para que fique o trabalho o mais natural e o mais perfeito possível. Até para poder chegar, o que a Morgana apresentou são os passos que definem também o próprio uso do material de cimentação. Então, quando a gente faz a cimentação, que hoje em dia são de materiais adesivos e resinosos, essas etapas são preparatórias para que haja, como ela comentou, uma boa fixação daquele dente para que também não gere problemas futuros. Então segue-se os passos, e esses são os passos lógicos vindos do próprio fabricante para que a gente realize uma cimentação e o paciente se sinta seguro. Ah, será que vai soltar? Não. Esse tipo de cimentação é própria para essa finalidade de facetas ou coroas. Como se tivesse nascido com aquele dente ali, né? De coroas livres de metais. Então aqui a gente instalando o trabalho em boca, então vocês podem ver que isso aqui foi exatamente no dia que eu instalei. Então, como às vezes a gengiva fica um pouquinho machucada, mas no caso dela, como a gengiva já está saudável, então a gente fez a colagem adesiva dos 4 elementos, tá? Então vocês podem ver a diferença, agora o equilíbrio da parte incisal desses dentes, como esse dente que era o mais escuro, ele nem está aparecendo, né? Então o sorriso da paciente novamente, então imagina, uma paciente que tem esse sorriso gengival, como ela tem que estar realmente contente com os dentes dela, porque senão a pessoa passa a não sorrir mais ou passa a esconder o próprio sorriso por receio que alguém veja, mas o dente dela é muito escuro, é muito manchado. E assim não, assim ela pode sorrir à vontade, né, recuperar a autoestima, né? Aqui mais uma gargalhada, né, pra gente ver como ficou harmônico em relação à cor dos dentes dela. Então, o canino são dela, não foi mexido. Então, para ver como isso aqui ficou harmônico em termos de tom. É a mesma inclinação, o mesmo formato, né? E aqui o trabalho, então, como é que está a visualização, né? A comparação de como chegou ao consultório e como nós deixamos. E uma vista de perfil também, para ver como nós modificamos um pouquinho o perfil, projetamos, ele era muito para trás, nós projetamos um pouquinho esse dente, que dava um contorno muito mais bonito. E o sorriso totalmente diferente de uma paciente super jovem, agora com certeza ela está sorrindo muito mais gostoso, muito mais feliz.